Agora sim, agora está funcionando tudo direitinho aí. Muito obrigado, Yaguaré, por estar aqui, né, comigo, conversando para uma gravação do canal Odisseia de Literatura Fantástica. Infelizmente, tivemos um probleminha na live, o Yaguaré não conseguiu aí a conexão, mas agora a gente já está conversando, né, estamos fazendo essa gravação que a gente vai deixar aí no canal. Então, pessoal, o Iaguaré, eu conheci ele fazendo um curso na Casa Tombada que se chamava Literatura Fantástica Indígena. E eu adorei esse curso, né? Eu gostei tanto que eu precisava convidar o Iaguaré para conversar aqui comigo e para contar para vocês um pouquinho da trajetória literária dele. E a Neptuna, Iaguaré? E a Neptuna, menina, fica Tratequaia. E Catu? Que bom que você está falando em Nhangatu, né? Nhangatu, que é a língua geral da Amazônia, né? É uma língua, segundo alguns especialistas, né, que eu ouvi dizer, é uma das línguas mais bonitas, né? Mais charmosa do mundo, né? Onde tem um sotaque, onde tem muito, muito, realmente muito brando, muito bonito. E, e esse é o Nhangatu, né? É uma das línguas da qual eu falo, né? Sou falante de algumas outras línguas, e eu sou do Amazonas, né? Sou do Amazonas, meu nome é Iaguaré Yaman, se você ainda não conhecia, estou conhecendo agora. Eu estou feliz de estar aqui cooperando, ajudando, né? E de pronto, realmente o que importa mesmo é a gente levar, né, para todo mundo, para as pessoas, né, a, a, a essência, a coisa mais linda que nós temos, que é a literatura indígena fantástica. E desde já agradeço muito pelo nosso amigo, por você, né, ter nos trazido aqui. E é isso, eu sou Iaguaré e estou aqui para conversar conosco, Maravilha. com todos. Jaguaré, conta para nós um pouquinho sobre o teu povo, Jaguaré. Fala algumas particularidades aí dele para nós e como é que foi assim a tua ideia de começar a escrever livros e publicar eles? Fala um pouquinho também sobre o teu início aí na literatura. Legal. Talvez o título do livro é um livro que eu escrevi, que a gente escreveu, chama-se O Povo das Histórias de Assombração. Já pensou? Será que tem Ah, um povo adoro. chamado Povo das Histórias de Assombração? O povo Maraguá, do qual eu faço parte, né, e eu sou uma das lideranças, ele é um dos que, ele é o que nós chamamos, né, os ribeirinhos, ou os regionais chamam de o povo das histórias de assombração. Mas por que motivo? Ora, porque é um povo que conta muitas histórias de assombração, né? E é uma das essências da sua, realmente, digamos assim, da sua identidade, é contar a história de assombração. Não sei se vocês gostam, mas para nós isso aí é muito importante, porque é o aprendizado, né, para o futuro, para nossa vida, né? Deixa a criança, no caso, deixa a criança realmente preparado para os fantasmas que virão, no caso da nossa vida. Então, as histórias de assombração servem mesmo para muita coisa, né? Principalmente é uma aula. E o povo indígena Maraguá é um povo que realmente atua nessa questão dessa aula chamada Contos, né? De história de assombração, que na nossa língua nós chamamos de Huancacanha, né? E meu povo mora aqui onde eu moro. Na verdade, eu moro numa cidade, né? Chama-se Nova Olinda do Norte, fica no estado do Amazonas. Não sei se vocês conhecem, acho que não, né? É uma cidade bem Eu ainda pequena, não conheço. mas a 4 horas de viagem daqui está a nossa primeira aldeia. 4 horas de viagem é um tanto distante, né? Para vocês Uhum. aí, deve ser 4 horas de viagem é um mundo imenso, né? Mas por Nossa, sorte que eu a moro gente aqui eu moro aqui no Rio Grande do Sul, cara. É longe, tu sabe que eu ainda não fui no Amazonas, mas quero muito conhecer. Uma hora que eu for para esses lados, eu vou te visitar, hein? que legal. Bem assim, por favor. A gente que convida. Maravilha. Só para lembrar que esse é um povo muito, muito cheio de culturas, né? E a gente Uhum. mantém, a gente tem feito o possível e o impossível para manter a nossa cultura, né? A flor da pele, vamos dizer assim, mostrando realmente para as pessoas o quanto nós temos realmente, né, de bonito, né? De melhor, de legal com relação à questão, né?
à diversidade, né? Com relação à identidade. O Paraguai é um povo que se destaca na questão cultural, no Brasil inteiro, né? E é um povo que vive no Amazonas. Ele está localizado no município de Nova Olinda do Norte, Borba, Maués, são todos municípios vizinhos, né? É um povo fronteiriço, que vive nas três fronteiras. E tem alguns rios muito bonitos, tem o rio Abacaxi, que é muito famoso aí para onde você mora. Tem muita gente que vem daí para cá para pescar tucunaré, porque o tucunaré é um peixe muito famoso, né? E as pessoas vêm para pescar, pesca esportiva e tudo combinado, digamos assim, com acordo com os indígenas e com a FUNAI e com o Ministério Público, um bom trabalho, viu? De cooperação, né? E tem também o rio Paracuni, tem também o rio Urariá, tem um rio muito sugestivo, né? Muito sugestivo chamado Rio Curupira, que é um rio muito também cheio de né? Então é tudo assim. Aliás, no o rio Abacaxi é famoso porque é um rio onde tem grande quantidade de histórias de assombração, né? Aonde a gente possa dizer assim, o povo maraguá tem de colocar as suas entidades, digamos assim, dar às suas entidades a localização. Por exemplo, o Cauera mora no Rio Cauera, o próprio nome já fala tudo, né? E agora, pô, mora num lago chamado um lago, o pessoal chama de Lago do Pilão, né? Mas é em Duapó, né? Ou seja, várias entidades, as entidades a gente já sabe onde está a entidade, mora lá em tal lugar, né? Tem uma entidade muito famosa também chamada Yanguaguaguata, que mora no cemitério de Yanguaguaguata. E a gente já sabe como é bizarro, uma coisa muito incrível, e todo mundo tem medo, né? Aliás, um tempo desses aí, a gente teve que fazer, e a gente teve que dormir, aliás, bem mesmo do lado do cemitério. E tivemos que nos preparar para, por acaso, aparecesse o nosso, digamos assim, o nosso anfitrião. E a gente estava, inclusive, né? Um amigo nosso paulista porque queria conhecer o povo maraguá, né? E as suas histórias de assombração. E a gente levou o nosso amigo para conhecer, e inclusive fomos até o cemitério, né? Aonde tem essa entidade, né? Muito famosa. Então é isso, o povo maraguá vive nesse lugar do Amazonas, e eu sou um maraguá, né? De coração e por excelência, e etnicamente falando, né? Também pertenço ao povo Sateremaué, porque meu pai é Sateremaué, então, nesse caso, eu sou uma mistura de dois povos, né? E isso é muito legal porque me ajuda, né, a ter contato, né, além do meu povo, de um lado e de outro também. Isso é bom por causa que, de uma certa maneira, a gente cria uma diversidade aqui, né? Meus filhos, por exemplo, aprendem desde já, ou é uma língua, ou é outra, ou é mais uma outra. Então, a gente tenta ser criar um pouco de diversidade, inclusive na nossa própria casa. É isso. Eu E percebo agora assim, eu percebo tu falando diga. sobre as questões culturais, né? Eu vejo que de alguma maneira, né, a tua literatura, né, ela tem também uma função dessa preservação, de passar, né, a cultura do teu povo adiante, né? Então, sim, eu acho que aí tá, talvez, a importância, né, desse trabalho, né? Como é que tu vê a importância da tua literatura indígena e de outras literaturas indígenas chegando para outras culturas? Na verdade, eu levo, né, eu costumo dizer que a literatura indígena, de uma maneira geral, é a literatura que traz ou leva o que nós temos de melhor, mais bonito dentro da aldeia para a cidade. E tem por objetivo, além disso tudo, tirar estereótipo, preconceito, ideias erradas que as pessoas têm dos povos indígenas. E isso é muito bom, porque se em algum momento a gente pega e consegue publicar um livro, né? E olha, gente, a literatura indígena está muito bem aceitável, né? Muito, assim,
tem encontrado muita aceitação dentro da sociedade brasileira. Não é à toa que, por exemplo, no meio da literatura indígena são três prêmios de Jabuti, né? Temos também, por exemplo, tenho prêmios internacionais, né? Como, por exemplo, pela Biblioteca de Munique, pela seleção de livros de Bolonha, né? Ou seja, alguns prêmios internacionais que mostram, e nacionais também, né? E que mostram que a gente está no caminho certo, né? A literatura indígena realmente é essa, a essência é essa coisa boa, e o brasileiro precisa conhecer de fato, usa o que nós temos, ou seja, a nossa arma hoje em dia, a minha arma, particularmente, né, é a letra, né? São as letras, ou seja, é a escrita em si, né? São os livros, as minhas palestras que eu dou por todo o Brasil, viajo pelo Brasil inteiro falando sobre os povos indígenas, falando sobre identidade, falando sobre cultura, falando sobre meio ambiente. Então, eu uso o que na essência dentro da aldeia para nos mostrar, né, para as pessoas de fora. Porque eu considero que, em um dado momento, se você não me conhece, e, aliás, se você não gosta de mim, é porque devido você não me conhecer. É porque, em um dado momento, se você me conhecer, você vai entender realmente quem sou eu. E, com certeza, você vai gostar de mim, por causa que o que falta mesmo para o brasileiro é conhecer, de fato, os povos indígenas. Né? O que nós precisamos é tirar essa ideia errada que as pessoas têm dos povos indígenas. Aliás, foi passado muitas coisas erradas para as pessoas, né? E a gente, através da literatura, a gente transmite a autenticidade, né? Transmite a verdade, né? Transmite o que realmente nós temos de melhor. E isso é muito bom, porque está tendo muita... Antes desse meu vídeo aqui de gravação contigo, fiz uma breve abertura sobre a Odisseia e falei um pouquinho sobre a missão da Odisseia, que é uma missão da cultura da paz, né, da não violência, e no qual as letras, né, os livros, a literatura, elas realmente podem nos ajudar, né, a combater fake news, a combater, né, esses dilaceradores da floresta, né, esses ditadores que vão surgindo, né, no nosso país, né? Então, realmente a tua arma, né, a tua arma, que é uma arma das letras e da literatura, ela é uma arma que leva paz adiante, e eu sou muito partidário disso, eu também concordo, comungo contigo disso, né? E eu acho que esse é um caminho que nós, escritores e escritoras aqui no Brasil, precisamos continuar construindo, né? E, bom, e tu falando sobre outras coisas, sobre assombrações, sabe que eu escrevo histórias de terror também, né? Mas a maior parte das minhas histórias de terror era muito daquilo que eu lia de outros livros, né? O que eu via de filmes, e eu fico fascinado de te escutar, né? Falando da questão da oralidade, de tu escutar as histórias que teu pai te contava e, de alguma maneira, pegar aquelas histórias e ir recriando, né? Escrevendo sobre elas. Tu contou histórias que eu achei maravilhosas. Uma que tu passou um tempo numa cabana, numa floresta, e outra tu falou sobre a origem do teu nome. Eu não sei se tu gostaria de falar sobre isso, da origem do teu nome. Eu achei muito boa essa história. Pode ser sim. O meu nome eu sou Iagorê Yaman, né? O meu nome completo é Osias Iagorê Yaman Glória de Oliveira Aripunanguá. Olha só, que nome, né? O tamanho do meu nome. E o meu nome, Iagorê Yaman, na verdade são três nomes indígenas, Iagorê Yaman Aripunanguá e Osias Glória de Oliveira, são os nomes de branco. Ou seja, foi uma mistura, né? O nome de branco, que nós e o branco, e o nome do Rani, que é a documentação indígena. Aí se juntou os dois, e aí deu o meu nome nos meus documentos, né? Que é esse que vocês conhecem. A palavra Iaguaré significa onça pequena, né? Yaman significa tribo, vamos dizer assim, clã, né? Aí você junta os dois, significa clã de onças pequenas. Esse é o meu nome, né? A essência, o significado desse nome aí. Mas
Assim como eu já falei para você, eu falei para você, né, vou falar para vocês agora, os povos indígenas eles não costumam dar um nome para as crianças antecipadamente, né? Ou seja, hoje em dia na cidade, né, o que as pessoas fazem? Antes do bebê nascer, né, é, já estão escolhendo o nome da criança, né? Nem sequer viu ainda o feitio da criança, nada com relação à criança, né? Muitas vezes não sabe nem se é homem ou mulher, né? Digamos assim, é masculino ou feminino, mas já está escolhendo. Se for masculino, é esse nome aqui. Se for feminino, é esse nome daqui. E aí o pai, muitas vezes, é assim, desse jeito, né? Nós costumamos valorizar muito mais a beleza do nome, né? A estética do nome, e esquecer o significado, né? Uhum. A cultura brasileira tem esse pensamento, essa ideia, né? De valorizar mais a estética, né? Da beleza do nome, sempre se preocupar com o significado. E aí que está o erro, né? Porque os povos indígenas valorizam muito mais o significado, muito mais do que a beleza. Porque o que importa mesmo, porque, aliás, na verdade, o indígena pensa que, vê dessa maneira, que o nome tem tudo a ver com a nossa diversidade, com a nossa personalidade, com nossa essência. Né? E acredita-se que nós somos e nós vamos ser moldados através do nosso nome. Né? Ou ele nos molda, ou nós nos moldando através dele, né? É assim que a gente pensa. Então, os povos indígenas, principalmente o povo Maraguá, eu vou me direcionar ao povo Maraguá, que é o meu povo, né? Se espera primeiro a criança nascer, né? E para poder dar um nome. Até então, a criança não tem um nome. Muitos povos indígenas aí se comportam, ou pensam, tem como cultura esse tipo de pensamento, né? Esperar a Uhum. criança nascer. Depois olhar a criança e ver realmente qual é o nome importante, olhar, porque o nome realmente é necessário para ela. Só que para nós Uhum. é mais importante ainda que, na verdade, não é nós que escolhemos. Né? O povo maraguá tende a acreditar que não é nós que escolhemos. Não é também o pai, não é a mãe, também não é vamos dizer, o sacerdote, como vocês conhecem, o pajé, né? Não é, que nós, na nossa língua, nós chamamos malili, né? Não é. Agora, se não é o pajé, quem é que escolhe nossos nomes? Eis a questão. Aí entra todo aquele pensamento, né? Aquela ideia do povo das histórias de assombração, né? Que tem esse meu livro aqui, que é o povo maraguá. Né? O povo maraguá acredita que quem dá os nomes não são os seres humanos, mas são as entidades, os espíritos. Né? Uhum. Imagina que se de repente você mesmo, você nasceu, né? Acabou de nascer. E aí teu pai pega você no braço e te leva até o pajé, né? O pajé, vocês sabem muito bem quem são, o que é, né? É um sacerdote, vamos dizer assim, da religiosidade, né, indígena. E o pajé olha, chega até o pajé olha lá a criança, ó, mas não é o pajé que você já sabe que não é ele que vai escolher. Ele simplesmente vai dizer para ti, olha, bacana, tá legal, já vi a criança, muito bonitinho, leva de volta essa criança e amanhã, nesse mesmo horário, esteja aqui. Aí eu vou poder te falar o nome dessa criança. E aí eu aproveito porque, além de falar o nome da criança, também vou dizer o nome do espírito que vai proteger essa criança pelo resto da vida, por toda a vida. Né? Legal Porque quem demais. escolhe o nosso nome é o padrinho, entendeu? Vai ser o nosso Uhum. padrinho, vai ser o nosso protetor. E aí, a partir de então, o pajé entra, fecha tudo, aquela coisa toda, né? Nós costumamos chamar de tauari. Tauari é um cigarro, vamos dizer assim, né? Onde tem uma substância, né? Chamada paricá. Uhum. E aí o pajé vai fumar esse paricá, esse tauari. E aí, a partir do momento que ele começa a fumar, e a fumaça toda exala, enche, né? O ambiente ali. E aí, no meio daquela fumaça toda, vai aparecer 6 entidades, 6 espíritos. 6, Uhum. né? E cada espírito, e todos esses espíritos aí são chamados espíritos protetores, porque eles Uhum. protegem as pessoas e protegem também os animais do qual eles, digamos assim, se identificam. Por exemplo, tem o espírito da mata, né? Que é a Caaporaranga. Você já ouviu falar na caipora, né? Caipora é Uhum. o nome que foi erroneamente falado, né? Na verdade é Caapora, né? Caaporaranga, ou seja, espírito da mata, né? É, ela
é um ser feminino, né? E está entre essas entidades aí. O outro chama-se Supuyuera. Supuyuera é o espírito protetor das cobras, dos répteis, né? E também das pessoas que são batizadas em seu nome, que vão receber que vão receber dela o nome, né? Tem também vários. Eu, por exemplo, eu sou é, quem me escolheu foi o espírito da onça, por isso que o meu nome é isso, Yaguaré-Imã, né? Que significa, como vocês estão lembrados, né? Filho de onça pequena. É porque o nome tem tudo a ver com o nome do espírito, né? Com o que o espírito é, ou com o que ele protege. Então, é tudo assim. Se você for, digamos assim, em dado momento, aí o pajé, voltando na nossa história lá, o pajé consulta, né, essas 6 entidades, né, e eles vão conversar entre eles a noite inteira a respeito de você, para ver quem realmente vai proteger você, quem realmente, e de repente, vamos dizer assim, o espírito da cobra, Sucuyuera, escolheu você. Não, eu quero ser esse menino aqui, eu acho que ele é importante, eu acho ele legal, eu acho que ele tem futuro. Então eu vou escolher o nome dele, e portanto eu também vou ser o espírito protetor dele. Uhum. E aí, tudo bem, qual é o nome dele? Automaticamente, o espírito já vai dizer. O nome tem tudo a ver com o espírito do que ela é, a essência dela. Então, portanto, imagina que você é quase sempre assim, um substantivo com um adjetivo, né? Coloca o nome de uma cobra, por exemplo. Uma cobra na nossa língua, por exemplo, se chama, se for em Gatu, é buia, né? Se chama cobra, né? Aí coloca um adjetivo, pode ser bonito, pode ser forte, alguma coisa assim. Quase sempre o adjetivo é bonito, uma coisa boa, né? E aí você junta o substantivo mais o adjetivo, nome. E aí, a partir do momento, quando chega de manhã, né, de dia, o teu pai leva você, né, novamente até o pajé e pergunta: e aí, pajé, qual é o nome realmente do teu filho? Aí diz: o nome do teu filho é. Aí vai dizer o nome, né? Por exemplo, se foi cobra bonita, é Buiapuranga, né? É cobra bonita. Por quê? Porque o espírito do protetor das cobras, a grande Sucuyuera, é que escolheu você. Então, portanto, quem vai ser o seu protetor vai ser a Sucuyuera. Automaticamente todo mundo já sabe. Então, aliás, o pai da criança leva ela embora, né? E aguarda, né? Ela ter um contato, ela ter a apresentação, porque até então o espírito é um ritual de 2 fases. A primeira fase é esse aí, que é a denominação, né? Aonde dá o nome para a criança. A segunda fase é justamente quando você vai ter o contato com o teu espírito, né? Ou seja, você vai ser apresentado a ele. É aquela história que eu falei para você, que eu fui apresentado ao meu espírito, né? É o que está nesse livro aqui. Eu escrevi esse livro aqui, muita gente gosta desse livro. Mostra Chama-se, aí para a nós, minha cara. biografia, chama-se Curumim-Guaré no Coração da Amazônia. Eu, quando era criança, imagina só. E aí, eu conto essa história aqui nesse livro, né? Quando eu tinha em torno de 7 anos de idade, aí meu pai me chamou e disse: olha, e agora está na hora de a gente sair um pouquinho. Ele já sabia o que devia fazer. Ele ia me apresentar o espírito do qual eu faço parte, né? E enquanto a gente não é apresentado o nosso espírito, a gente está correndo perigo. Então, é necessário que a criança vá até o espírito e seja apresentado a ele, para poder, então, o espírito começar a proteger, entendeu? Até então, o espírito não protege. Está totalmente, digamos assim, correndo perigo, né? Porque tem tantas coisas aí ruins aí tentando você, e então você precisa ter alguém ou algo para te proteger. E é nesse momento que entra o espírito protetor. É uma cultura fascinante, cara. Eu fico te escutando aí, embalando aqui a minha imaginação, querendo também ter um espírito protetor. É muito legal isso. Muito legal mesmo, cara. E outra coisa, então, que eu Eu, fico pensando, assim, que tem a ver, né, com o título da tua da aula que tu deu, do curso, que é Literatura Fantástica Indígena, né? Eu me lembro muito bem te perguntando para nós, né, eu, os outros colegas lá, o que é o sobrenatural para vocês e tal, né? E ou fantástico, né? Alguém deu umas respostas. Mas como
qual é a relação, né, dos povos indígenas com o sobrenatural? E nesse sentido, né, eu já sei, né, qual é mais ou menos aí a tua resposta, e nesse sentido a gente pode falar em literatura fantástica indígena? Pois é. Deixa eu só dar um pouquinho uma continuidade para vocês entenderem realmente a segunda parte. Né? Eu falei para vocês a primeira parte desse ritual, que é justamente a nominação. Depois é a apresentação. No meu caso, com 7 anos de idade, meu pai me levou, né? Ele não falou o que era, mas realmente é assim desse jeito. O pai da gente, ele não vai explicar para a gente o que é que vai estar nos esperando. Me Ele lembrei. simplesmente nos leva. E aí ele me levou, passamos um bom tempo andando, né, viajando praticamente no meio da mata, né, para depois ele encontrar o lugar certo, mandar eu olhar para onde o sol nasce, e aí, enquanto isso, ele vai se afastando de mim. Eu não posso olhar para trás, eu não posso olhar para nenhum canto, eu tenho que ficar quieto, né? Eu tive que ficar quieto, eu não podia me desesperar, eu não tinha que me fazer, eu tinha que me fazer o homem naquele momento, entre aspas, nessa maneira de se falar. Realmente ser, digamos assim, alguém que realmente pudesse merecer a proteção do espírito, entendeu? Porque se for alguém, de repente, que tiver medo, de repente sai correndo de lá com medo, né? E aí esse já não merece, né? Quem sabe o espírito poderia até não gostar, mas e ele mesmo fazer mal à pessoa. Então, no caso, a pessoa tem que ter consciência de que o espírito não gosta de pessoas fracas. Ele gosta de pessoas que realmente entendam ele e favoreçam essa intervenção dele, né? E aí eu era criança, tá? E aí, em dado momento, eu senti, né, aquele rosnado ali na minha nuca, não sei se como vocês iriam se comportar nesse momento, né? Já sai Mas eu correndo? senti pingado, né, no meu pescoço ali, foi terrível, né? Mas o que para mim pareceu muito tempo, né? Quem sabe uma hora, na verdade, não passou de segundos, né? E aí aquela apresentação lá, aquela coisa toda foi incrível, né? Uma coisa realmente fantástica. Daí surgiu essa palavra da literatura indígena fantástica, né? Porque isso é Perfeito. fantástico, né? Ah, Aí com certeza. eu tive aí, essa situação, eu, eu abri meus olhos, eu estava de olho fechado, né? E aí não vi mais nada, nem o meu pai deu uma subida lá de longe, eu tive que voltar, retornar lá a ele, porque ele não podia ir lá comigo, né? E assim, a partir desse momento, eu fui apresentado ao meu espírito protetor. Então, todo mundo que pertence a essa cultura ou essa religiosidade, né, quase sempre é levado a ter essas coisas, né? A dominação, a apresentação e outros rituais ligados aos espíritos protetores, né, como a gente tem falado com vocês. Agora você me perguntou uma outra coisa sobre literatura fantástica. Eu estava te perguntando sobre essa questão do sobrenatural, não é? Como é que os povos indígenas encaram o sobrenatural, né? A gente conversou sobre isso até durante a aula, né? E eu queria que contasse para o pessoal, né? Qual a tua Eles, posição, né? eles encaram o natural. Encaram o sobrenatural como uma coisa natural. Por que é natural? O que é natural para nós? É quando pertence à natureza, ou quando pertence lá ao ambiente em que vivemos, né? No caso, a mata, a floresta, o rio, né? E se esse é o nosso ambiente, é o ambiente também deles, né? E eles estão lá. E eles fazem parte desse ambiente também. É por isso que a gente tem que a gente tende a pensar como algo natural, porque está ali. E desde que você nasceu, você tem que se habituar a ter esse contato com a espiritualidade, né? Com os espíritos. E por isso é uma coisa natural, né? Nós temos que entender que o sobrenatural é, são entidades que regem, na verdade, né? Esse mundo, essa vida. Eu acredito nisso, né?
Eu também sou escritor, mas também sou crente, né? Nas coisas que eu escrevo, né? Legal. Outra coisa que eu queria te perguntar, porque vão ter muitos escritores vendo aqui, né, escritoras vendo a nossa conversa. Então, assim, muitos autores não indígenas escrevem hoje sobre cultura indígena. Então, o que tu pensa sobre o lugar de fala na literatura? Ah, legal, né? Eu penso um pouco diferente, viu? Vai ter gente que Uhum, vai olhar assim, rapaz, não tá legal isso aí, não. Porque eu penso diferente, né? Eu penso e eu faço diferente, eu penso e prego diferente também. Eu prego que as pessoas têm o direito também de falar, né? É, as pessoas não indígenas têm o direito também do lugar da fala. O importante mesmo é ter ou pertencer, né? Eu costumo dizer, aí entra uma questão que eu tenho também em comum, né, nesse mundo de meu Deus, que é justamente o ativismo indígena. Eu sou ativista indígena, né, não é de hoje, né? E eu prego o pensamento de que a indígena não é somente aquele que vive na aldeia, não é somente aquele que tem um RANI, uma documentação indígena. Indígena somos todos nós que tem uma origem, né? E que tem um começo ali, né? Porque a palavra indígena em si já diz, é nativo, né? E se você for pertencer a essa ideia toda, você também é indígena, né? Aliás, no Brasil, eu acho que poucas pessoas possam dizer assim, eu não tenho nada a ver com indígena, né? Porque é uma miscigenação muito grande. E se é uma miscigenação, com certeza o indígena está ali também. Eu penso que todo mundo tem o direito de se dizer, eu sou indígena. A auto, a auto-identificação é super importante hoje em dia. Né? A uhum, OIB, a OAB, né? Desculpa, a OIT, né? Ela reza que o indígena é toda aquela pessoa que se autodeclara indígena e é reconhecido por uma comunidade tradicional. Isso é o indígena. uhum, Né? Ou seja, você se auto-identificar e a comunidade tradicional ali dizer, não, é verdade, ele pertence à nossa cultura, ele pertence a nós. Né? E se aí existem povos que te apoiam, que te reconhecem, então não precisa ter reconhecimento de mais ninguém, né? Porque uhum, você e o povo te identifica também. Isso é o indígena, né? E, para uhum, continuar nessa questão aí, o que eu digo que é o lugar da fala? O lugar da fala é que qualquer um de nós, pode falar sobre cultura indígena, pode escrever cultura indígena, sem precisar, digamos assim, sem precisar ter nascido na aldeia, sem precisar inicialmente ter adquirido. Você pode entrar nessa cultura também. Eu uhum. costumo as coisas, né? E como cada um de nós pode se autodeclarar indígena, também pode ter o lugar da fala em si. Então, nesse caso, não é só a pessoa que mora na aldeia, que mora na aldeia, não, que tem documentação. Cada um de nós pode, mas o importante mesmo é valorizar. Né? Beleza, tudo Uhum. bem, eu nem sabia se esse povo existia, eu conheci de fora. Mas a partir do momento que tu vai de coração e que tu diz a partir de agora, eu realmente eu me identifico muito com esse povo, eu valorizo muito e eu quero ajudar. E se for de coração, o povo com certeza aceita também, entendeu? E se for de coração, a nossa cultura aceita também. Isso significa que você pode usar, né? Se for de coração. Entendeu? É Uhum. porque eu estou falando assim, por causa que tem muita gente que usa, mas simplesmente para ganhar dinheiro, simplesmente para um outro objetivo. Né? Eu estou dizendo para diferenciar, porque o que importa mesmo é o coração. Tem Uhum. indígena que é de coração, tem indígena que nasceu na aldeia, mas infelizmente, mas gostaria muito bem de ter nascido numa cidade ou está muito afastado daquela cultura. Ou seja, tem gente mais indígena em si, ainda não tendo nascido numa aldeia, do que muitos indígenas aí que nasceram na aldeia e não se reconhecem como tal. Essa tua fala assim de inclusão, Eguaré, eu acho que ela é maravilhosa porque ela também ajuda nós, eu e outras pessoas que não somos, né, indígenas, mas que de alguma maneira
percebem todo o valor que tem essa cultura, né, dos povos, todo o valor que vem da cultura também da floresta, o quanto a gente precisa disso, né? Uma das coisas que tu falou e que eu concordo plenamente, falou lá no curso, né, é a questão do ser e do ter. Quem nós queremos ser, né? Nós queremos só ter ou queremos ser, né? Então eu compartilho dessa questão de que precisamos ser, né? A gente precisa olhar o mundo diferente, né? A gente precisa olhar as pessoas, o outro, né, com respeito e nos incluir, né, nos aproximarmos dessas pessoas que muitas vezes a gente não conhece, né? E conversando contigo, né, o que eu tenho é essa sensação positiva de ver que ainda é possível, né, que nós podemos, né, ser mais próximos, né, que a gente pode construir lugares melhores para todos, né, e todos, assim. Então, escutar isso, né, de ti, que vem de uma outra cultura, porque eu sou da cultura da cidade, né, completamente assim diferente, mas eu sou um cara, de certa forma, não fascinado por essa cultura que não é minha, mas também é, né? A gente está tão próximo às vezes sem estar, né? E outras coisas que eu gostei muito que tu falou, né, foram sobre as questões das religiões, né, sobre Urotopiã e Pagelança. E, de repente, acho que podia falar um pouquinho das características dessas religiões, porque elas levam a toda uma hierarquia de entidades e de funções que essas entidades têm, que eu acho também assim, muito, muito legal. Legal. Deixa antes de te falar, por que eu penso dessa maneira? É porque eu leio muito. Né? Eu, e a leitura, né, é a base de todo conhecimento, né? A gente tira a ignorância pela leitura, né? E eu sou geopolítico, né? Eu me formei em geografia, né? Ou seja, a minha base é porque eu procuro essa inclusão. É por causa que eu vejo que é a melhor maneira de se, digamos assim, de se defender, né? Não pode criar essa ideia nós e eles, nós versus eles. Não. A gente tem que olhar por um todo, entendeu? E Com a partir desse certeza. momento, quando a gente entende por tudo, a gente tem que, aquela ideia, eu sou igual a ele, eu sou parte dele, ou eu não sou parte dele, mas eu respeito ele, né? E a gente pode trabalhar muito bem junto, ou a gente pode viver muito bem juntos, né? Sem precisar estar com esse pensamento, ou é ele ou eu, né? Então, essa política de ele ou eu está muito errado. Essa política de dizer ou é os indígenas ou são os ruralistas. Não pode. Eu acho que a gente tem que olhar que o mundo tem espaço para todos, mas a gente precisa olhar o mundo, né? É claro, tem que ter respeito, principalmente com a natureza, né? E a gente tem que ver mesmo essa inclusão, né? Não diferenciar, mas saber lidar com essas diferenças, ainda que você perguntou mesmo sobre. Eu perguntei sobre as religiões, sobre Urotopiã e Pagelança, para tu falar um pouquinho sobre elas, porque delas eu percebi que vão aparecendo todas aquelas entidades, né, os espíritos protetores, e aí vem toda, né, essa coisa fascinante, né, que é também da cultura dos povos indígenas. E acho que podia falar um pouquinho sobre isso aí para nós. Legal. Eu tenho estudado bastante, né? E tenho também tentado, digamos assim, a, tenho tentado lidar, eu tenho tentado lidar com a, a, com a teoria e com a prática, no caso da religiosidade indígena. Na vivência, né? O que importa mesmo na vida, a vida da gente é essa vivência, né? Que eu falo tanto. Eu costumo falar em tudo, no a vivência. A vivência é a base de tudo, né? Você tem que vivenciar, você tem que viver. Né? Para ter o lugar da fala, você tem que viver. Né? Para conhecer determinada situação, determinado povo, cultura, você tem que vivenciar isso. Né? Eu costumo dizer também que a gente não pode falar qualquer coisa quando a gente vai no achismo, né? Eu acho que alguma coisa. Não, a gente tem que viver isso na prática. Né? Então, eu entendo
E os povos indígenas têm, sim, religião, né? Só para lembrar, como eu sou geopolítico, né, eu me formei com esse pensamento, que o povo pode se equiparar, sim, a qualquer outros povos. O que já chega, eu posso dizer, peço que chega, já não dá mais, não tem mais espaço para esse pensamento, que o povo indígena é um povo isolado, que o povo indígena é um povo, digamos assim, que está há 500 anos, como se estivesse há 500 anos atrás. O povo indígena é um povo que não pode usar relógio, o povo indígena é um povo que vive nu na floresta. Esse pensamento é muito errado, o que atrapalha muito, né, o nosso bem-estar. Né? É um pensamento racista, preconceituoso, né? É muito ruim pessoas que pensam assim ainda. Tem que lembrar que nós estamos em 2021, né? Já faz muito tempo desde que o cara chamado Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, né? O cara que hoje nós chamamos de Brasil. E tem gente ainda hoje pensando que nós estamos como se fosse há 500 anos atrás. Ou seja, nós crescemos, nos desenvolvemos e essa pessoa não. Aí a mente dessa pessoa não. Né? O que falta realmente para o brasileiro é entender que o povo pode crescer, se desenvolver também. E nesse âmbito, eu falo sobre a questão da religiosidade. A gente tem que equiparar mesmo, de fato. E agora? Mas religião de vocês não é a mesma coisa da religião do branco. Essas coisas a gente pode entender também, né? Mas o importante mesmo é entender que a religiosidade ou religião, se você, por exemplo, estuda um pouco sobre essa questão da geografia da cultura, você sabe que se entrelaça, né? E a gente pode muito bem dizer que é religião, sim, por causa que é da visão do indígena. Se o indígena diz que é religião, então é. O que não pode é ficar batendo boca com o próprio indígena, digamos assim, você se chama, por exemplo, o povo Nambiquara, né? O Nambiquara é um povo que habita naquela região de Rondônia, de Mato Grosso, né? Eles não se chamam Nambiquara, eles se chamam... ele tem vários nomes, um deles chama-se Quitaúru. Né? Você pode dizer assim para ele, não como indígena, né? Mas como branco, ele diz, vocês são Nambiquara. Ele diz, não, eu não sou Nambiquara, eu sou Quitaúru. Né? Mas quem que disse que você que eu sou Nambiquara? A tua visão de pessoa que tenta impor um pensamento, uma ideia, né? Que é errado. Infelizmente, tem pessoas que pensam até hoje assim, né? Você tem que olhar as pessoas, as coisas, a partir do momento da fala, do pensamento da outra pessoa. Se está falando sobre ela, é ela que tem que decidir o que ela pensa, né? E não você, que é o que está de fora. Então, nesse caso, voltando a falar sobre a questão da religião, temos sim religião, né? E a utopia é bem organizada mesmo, como você já eu acho que notou, é uma religião universal, né? Segundo especialistas, é religião universal. Porque não é uma religião de um único povo, né? Assim como a pagelância também não é de um único povo, mas é um onde agrega tudo, ou todos, né? Tanto é que, falando, por exemplo, as pessoas que são que são que da utopia, né? Que as pessoas que têm a ideia, que gostam de gatos, que gostam aí a ideia é que essas pessoas têm alguma coisa de ligação com o espírito da onça, que é mesmo o espírito da Piraiuara, né? Ou seja, independente de nasceu, independente de qual é a raça dele, de qual é a etnia dele, se ele gosta de onça, de gato, aquela coisa toda, já se identifica. Esse rapaz aí, com certeza, é protegido do espírito da onça. Né? Por isso que não é pertencer a somente um povo, mas todo mundo pode se adequar a esse pensamento da religiosidade, né, do Utopian, que é uma religião nativa mesmo, né, com práticas nativas, com cultura totalmente ligada à Amazônia, como dizer, né? E também tem a vigilância, que aí é uma indígena, né, mas com elementos brancos, né? É uma mistura dessas coisas. E essas religiões estão ali,
elas não ficam agreando, procurando adeptos, né? Mas elas com certeza entendem que né, a sua. Tudo bem? Deu uma travadinha aqui, mas acho que deu aí para entender. E agora, e ali tem. Eu não sei se eu fui um aluno muito aplicado, talvez eu tenha perdido alguma coisa, porque para mim era tudo muito novidade ali, né? Mas tinha uma hierarquia, né, de divindades e criaturas, né? Acho que vinham lá no topo os espíritos criadores, depois os espíritos protetores, os encantados e, por fim, os seres. Não sei se você quer falar um pouquinho sobre eles aí, que eu acho que também é um assunto bem legal para quem curte aí literatura fantástica. Eu estava. Deixa, vou tentar explicar essa situação com uma história. Tá Eu legal. estava no rio Urariá, é um rio, Urariá, um rio amazônico, bem amazônico mesmo, né? Aí a gente não mora lá, a gente mora na cidade, eu com meus irmãos. Mas aí, quando dá tempo, né? Como eu sou professor da rede estadual, né? Eu não posso estar no interior todo o tempo, né? Mas quando dá, a gente vai para lá, tomar um banho, né, de rio, aquela coisa toda, se Oh, divertir. que legal. E aí, os irmãos, e aí a gente tem um barquinho, né? Um deles tem um barquinho. E aí, quando chegou a noite, eles preferiram dormir no barco. Porque eles disseram assim, não, a casa está sozinha, né? E pode ter alguém aí na casa que a gente não vai. Aí eu disse, não, rapaz, para com isso, eu vou botar a minha rede bem aqui mesmo, aqui um pouco fora mesmo, né? E não tem essas coisas, não. Aí eu fui dormir. Aí eu me lembro que era mais ou menos meia-noite quando eu acordei. E por incrível que pareça, eu acordei e tinha um cara olhando para mim. Esse cara que eu falo dessa maneira que eu falo com vocês, eu converso mesmo, né? Essa pessoa estava todo de branco, né? Olha só, no mundo amazônico, um cara todo de branco, né? Com um chapéu, né? Que Olhando isso. para mim atentamente. Aí eu olhei para ele, de onde veio esse cara aqui? E aí logo o medo veio, tão forte, né? Os cabelos começaram a... Você sabe como é que é quando a gente está com medo, né? O susto, né? Arrepio, né? Frio na espinha. Fechei o, fechei o olho ali e torci para que aquele bicho saísse dali o mais rápido possível. E aí eu fechei o olho mesmo, não queria olhar para ele de jeito nenhum. E ele me olhando, me encarando ali, é, é, eu deitado, né, estando deitado na rede, e ele olhando de pé. E eu acho que passou em torno de uma meia hora essa situação. Pelo amor de Deus. Aí foi quando eu tive coragem de olhar e ele levantou, ele saiu, dobrou de costas, e tinha um caminho que vai dar no mato, né, na mata, na floresta, e foi embora. A, a floresta amazônica é muito ligada a essas coisas, né? Não é só o povo Maraguá que é o povo da história de assombração. O Amazônida em si, na verdade, é um pouco de história de assombração, né? E, e não é de hoje que as pessoas costumam contar histórias aos pôr do sol, né? Ou também à meia-noite, né? Ou em qualquer hora da noite se fala, se conta. Faz uma fogueira, senta ao redor e começa a contar histórias. Isso é muito de praxe, né? Isso é do povo maraguai, isso é do povo amazônico de uma maneira geral. E eu estou falando de uma entidade chamada Matim, né? A palavra Matim também, no negativo, significa fantasma. Mas esse Matim aí, esse fantasma aí, no caso, é um fantasma engerado, é um fantasma transformado, ou seja, é a pessoa que tem pacto, vamos dizer assim, com o demônio, né? E, 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 e aprende com ele a se transformar em entidade, em bicho, tal, aquela coisa. Qual é a função? Só assustar, só fazer mal para as pessoas. E aí eu estava diante de uma entidade ali, gerada, que não é Deus, que não é Espírito, que não é ser, né? Que também não é, digamos assim, espírito de gente, mas é um gerado. É uma das muitas, né, ordens de entidades que a Utopiã acredita.
né, Uhum. ter, né, os engerados. Mas são muito, você citou algumas, né? São várias, na verdade. Né? Inicia lá com os deuses, depois termina com os seres. O que são seres? É porque eu estou falando dessa maneira, por causa que as pessoas confundem muito, né? O que é engerado? O pessoal, aliás, o pessoal fala muito sobre encantado, né? Cultura indígena, os encantados. Oh, coitado, não sabe nem o que é realmente encantado, né? Os encantados são, na verdade, as primeiras entidades, né, que apareceram no mundo, né? São super poderosos, né? Mas são entidades boas, não boas, mas são entidades independentes e que não fazem mal realmente às pessoas. Estão lá, estão vivenciando, estão vivendo a vida, né? E aí Uhum. no meio de toda tem uma guerra, isso aí tem uma guerra entre as próprias entidades, né? Uma entidade não gosta da outra e vive brigando, aquela coisa toda, isso eu não expliquei para vocês. Mas tem bastante disso, né? A religião, a europeia acredita muito nessas coisas, né? Por isso que o ser humano também é afetado por essa guerra aí. Tanto é que existe, segundo a religiosidade, né? Segundo a crença, né? Existe doença, existe morte, existe essas coisas, porque o homem também é afetado por essas guerras entre as entidades, né? Uhum. E a utopia é uma entidade muito, é uma religiosidade muito incrível, né? Muito bonita. Ela divide mesmo as entidades. Não é um, não é 10. Imagina que sejam milhares de entidades. Eu acho que a religiosidade que mais tem entidade é a utopia, né? E o povo que mais acredita, tem mais base cultural em entidades, com certeza é o povo maraguá, né? Pô, tu, Que tu tem sabe que que eu dá nome fico para. Tu sabe que eu estou na Diga. torcida, eu já te falei isso, para tu fazer um livro, né, só mostrando essas classificações desses seres, botando ali um ilustrador bem legal para que tu oriente as descrições dos seres, das criaturas. Eu acho que renderia muito, assim, o pessoal gostaria de ter esses Que livros, bom, porque aí acho que expandiria bastante, né, a cultura aí do teu povo, cara. Pá, fica aí a sugestão. Eu adoraria ter um livro desse em mãos aí. É porque o que falta mesmo, né, no mercado, o que falta mesmo, né, por exemplo, você entra na rede social, no Google, né, entra no Google, faz uma pesquisa sobre o Curupira, e aí você clica lá e vai encontrar Caipora. Ou seja, as pessoas, né, por falta de conhecimento, né, as pessoas costumam misturar as coisas, né, e fazer uma salada imensa, uma coisa que poderia ser muito bem diferenciada, né? Por causa que ajuda também. Se você diferenciar, você está valorizando a cultura, porque a cultura é dividida, bem organizada, entendeu? Uhum, certamente. E o brasileiro, de uma maneira geral, costuma simplesmente colocar a cultura indígena, as culturas indígenas num só balaio, né? Num só paneiro, Uhum, e misturar tudo, né? E achar que tudo está correto. Não é. Tem que primeiro respeitar, tem que conhecer, tem que aprender, né? E ver que são mais de 300 povos, né, no Brasil, e cada povo tem uma sua própria cultura, uma sua própria diversidade, né? Imagina que cada povo uhum, também só tem religião. Imagina só, são mais, então, de 300 religiões no Brasil, né? Então, no caso, quando você falar sobre a questão de povos indígenas, tem que aprender, digamos assim, diferenciar um povo de cada, uma cultura de cada, né? Uma língua de cada, uhum, uma religião de cada povo. E assim é, entendeu? Aí você, inclusive, vai estar ajudando o quê? A incluir os povos indígenas nessa questão de inclusão mesmo, com relação à sociedade brasileira. Vai uhum, valorizar. Porque o que eu vejo mesmo no brasileiro é esse amor, aliás, essa falta de amor, essa falta de empatia aos povos indígenas. O que uhum, vejo no povo brasileiro é a recusa em não se aceitar o que é, né? A gente vê, eu já falei que eu sou geopolítico, né? Eu vejo que tem povos aí que se valoriza muito, mas o povo brasileiro é um dos que menos se valoriza, é o que mais valoriza o que é dos outros, né? A gente tem esse costume de querer ser o que nós não somos, de querer ser o brasileiro tem o costume de olhar as coisas como se a origem dele estivesse na Europa, tão somente na Europa, né? uhum. E esquece a brasilidade, esquece o nativismo, né? Esquece a sua base. E o povo indígena, os povos indígenas são a sua base. Né? Uhum. Então, para esse país crescer, para que essas culturas brasileiras cresçam,
você tem que valorizar os povos indígenas e saber diferenciar um de cada vez. Certamente, e é uma complexidade, não vai ser tão fácil, mas acho que a gente consegue, quanto mais a gente puder conversar, né, trocar ideias aí, né, isso aí vai ajudar bastante, sem dúvida. E agora, a gente está quase no final aí do nosso bate-papo, da nossa conversa, eu gostaria que tu mostrasse ou indicasse alguns dos teus livros para o pessoal adquirir, para eles conhecerem teu trabalho. Olha só, eu indico esse aqui, de praxe logo, rapidamente, ó. Bate pronto. O nome dele é Formigueiro de Miracanã. Eu ouvi uma história, né, há muito tempo atrás, de um parente meu, do rio, chamado Rio Mamuru. A palavra Mamuru significa rio, rio amaldiçoado. Isso que significa na língua Maraguá, viu? E é um rio muito bonito que está na região de Parintins. E esse meu amigo, ele é da região de Parintins, né? E ele contou uma vez uma história para mim que os pais dele falavam a respeito de um cemitério antigo, né? De formigas gigantes que comiam gente, né? De mortos-vivos, de entidades mortas que andavam por aí pegando pessoas e pregando elas prendendo elas no madeiro, né, numa cruz, como se fosse uma cruz ali, e aí enquanto isso eles batem o chão, e enquanto eles batem o chão aparecem as formigas, né, que vêm aos montes, né, e vão devorando o homem vivo ali, né? É incrível. Então, eu ouvi dele essa história, e dessa história surgiu esse livro. O povo maraguá tem um pouco, tem esses mortos-vivos, né, na sua cultura. Que eu fiz uma pesquisa, né, com os anciões de Maraguá e com as pessoas lá desse rio Mamuru, aí eu observei que tem uma base parecida, né? E aí, através disso, eu juntei tudo isso e criei uma nova história, uma história ligada a essas culturas, né? Que isso, daí surgiu esse livro chamado O Miguel de Miracanã, que tem, aliás, vários prêmios, viu? Muito legal mesmo, uma literatura fantástica aqui. Infanto-juvenil, vamos dizer assim, bem mesmo para jovem, né? Que são crianças que saem fazendo aventura, tal, aquela coisa toda, uma coisa bem mesmo, digamos assim, é uma verdadeira aventura, né? De quem vai ler, né? E da própria história. Adorei, vou ler, com certeza. Tenho vários mesmo, na verdade, tudo é muito ligado a essa questão de encantado, né? De encantamento, de sobrenatural. Tudo essa questão toda a minha obra é ligada a essa questão de contos fantásticos, né? Eu gosto muito disso também. Eu adoro, né? Eu acho que se você for perguntar quem me moldou, não foi eu leio também ele, mas não foi com certeza o Edgar Allan Poe. Sou fã, Mas sou foram fã. aqueles velhos, né, que me contavam as histórias, né, de fantasma quando eu era criança, né? Esses me moldaram, a minha cultura me moldou, né? Que legal. Ouvindo histórias ao pôr do sol, né, enquanto a macucaba canta longe, enquanto os sapos, né, coacham ali perto, né? E aí aquele velhinho vai andando, e aí as crianças ficam de olho, né? E quando vê que o velhinho vai andando e ele entra numa casa, isso que nós chamamos de Mirachawaruca, né? Aí ele deita naquela rede, numa rede, é porque a gente já sabe que ele vai contar histórias. E aí enche de curumim, enche de meninas, enche de meninos, né? Todos para ouvir, né? As narrativas do velhinho, né? E aí nesse exato momento aparecem outros velhos também. E os velhos sentam nas redes ao redor, dentro dessa Mirixawaruca, né? Que é a casa do conselho. E aí cada um vai contar sua história. E no meio de tudo isso aí, nós crianças, sentados ali no assoalho, ouvindo os velhos contarem as suas aventuras, né? É isso que me moldou, né? É essa vivência, né? Esse tempo, essas coisas que me fez me tornar escritor. E sem dúvida isso que te fez, né, tu te tornar escritor, né, escutar essas histórias, tu passa elas
para nós, para quem está escutando, eu estou te escutando, é como se eu tivesse um pedacinho disso também, o que é muito legal, né? Então, talvez esse teu objetivo também de passar adiante a tua cultura, a cultura indígena, ela chega aqui, né, para nós, chega para mim, está sendo isso muito, muito legal, uma grande experiência. Bom, então a gente já fechou nossa horinha aqui, eu quero agradecer todo mundo que assistiu esse vídeo, né, uma gravação. Quero agradecer também os amigos que apoiam o canal, né, a ABERST, Associação Brasileira, né, dos Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror, a VEC Editora, a Editora Pendragon, a MAG Agência Literária e Metamorfose Formação de Escritores, e, sem dúvida, o grande Iaguaré Yaman, que nos dá uma lição não só de literatura aqui, mas de vida. Muito obrigado, Iaguaré. Sou teu fã aí. Cara, um abração. Obrigado mesmo. E Catura Tequara. E Catu.